Hello guys! Meu nome é Bruno Lohan e seja muito bem-vindo a esse vídeo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os comparativos de adjetivo. Você já se perguntou como que você pode falar inglês ou mais rápido, ou mais bonito, ou mais interessante, ou melhor, ou pior? Tudo isso nós vamos aprender na aula de hoje. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha, veja só. Aqui eu tenho 3 adjetivos. Old, heavy, expensive. Old, velho, heavy, pesado, expensive, caro. Bom, veja bem, se eu quero falar older, né, mais velho, tá vendo que eu tenho que mudar um pouquinho o final da palavra. Olha para você ver, heavy, ou mais pesado, vai ficar heavier. Mais pesado do que? Se eu quero falar o seguinte, expensive, caro, mais caro, more expensive. Bom, e é isso exatamente que nós vamos ver, nós vamos aprender essas regras aqui, ok? Bom, então vamos lá. Qual que é a regra geral? Bom, a regra geral é acrescentar o ER no final do adjetivo. Então, por exemplo, slow. Slow significa devagar. Para eu falar mais devagar, fica slower. Então, o que eu tenho que fazer? Acrescentar o ER no final do adjetivo. Ah, mas se o adjetivo já terminar com a letra E, não tem problema. Acrescenta apenas a letra R, claro. Então, late vai ficar later. Tarde, mais tarde. Old, velho. Mais velho, older. Nice, legal. Mais legal, nicer. Cheap, barato. Mais barato, cheaper. Easy, fácil. Mais fácil, easier. Mas aí, ó, veja bem. Aqui nós temos uma outra regra. Se o adjetivo ele terminar em Y, o que eu tenho que fazer? Tirar o Y e acrescentar o IER. Então, easy, fácil, mais fácil vai ficar easier. Heavy, pesado, mais pesado vai ficar heavier. Early, cedo, mais cedo vai ficar earlier. Então eu vou tirar o Y e acrescentar o IER. E a última regra é CVC. O que é isso? Consoante, vogal, consoante. Quando termina em consoante, vogal, consoante, eu dobro a última letra e acrescento o ER. Então, hot, quente, mais quente, hotter. Thin, fino ou magro, mais fino, thinner. Big, grande. Então, nesse caso, vai ficar maior do que bigger, ok? Então, as regras são essas. A regra geral, então, é acrescentar o ER. Se o adjetivo ele já terminar com a letra E, acrescenta apenas o R. Se o adjetivo ele terminar com a letra Y, tira o Y e acrescenta o IER. E se for um CVC, consoante, vogal, consoante, dobra-se a última letra e acrescenta o ER. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha, Rome is old, but Athens is older. Então, Roma é velho, mas, ou antigo, ok? But Athens is older, é mais velho. Is it cheaper to go by car or by train? Então, é mais barato ir de carro ou de trem? Ellen wants a bigger car. Então, Ellen quer um carro maior. This coat is okay, but I think the other one is nicer. Então, esse casaco é ok, mas eu acho que o outro é mais legal. Don't write a letter. It's easier to phone. Então, não escreva uma carta, é mais fácil telefonar. How far is it to the station? A mile? Então, quão distante? Qual que é a distância até na estação? De 1 milha? No, it's farther. Não, é mais longe. It's farther. About 2 miles. Aproximadamente 2 milhas. Agora, tá vendo que nessa última frase aqui, eu coloquei o seguinte, ó. No, it's farther. About 2 miles. Não, é mais longe. Aproximadamente 2 milhas. Esse farther aqui, então, significa mais longe. Em inglês, ok? O que acontece? Nós temos duas palavras que elas são muito parecidas, ok? O farther e o further. Further. Farther com a letra A e o further com a letra U. O que acontece? Então, qual que é a diferença? O farther
com a letra A é algo que eu posso medir. É uma distância que eu posso calcular. Então, por exemplo, se eu pergunto o seguinte, olha, how far... não, vou dar um outro exemplo. Por exemplo, se eu falo o seguinte, the park is farther than the library. O parque é mais longe do que a biblioteca. Então tá vendo que eu posso calcular essa distância em quilômetros, em milhas, em metros, é algo que eu consigo calcular. Então eu vou usar o farther. O further, você também pode usar em algo que você também pode calcular, que você pode medir, mas ele também, esse further, né, com a letra U, você também pode usar no sentido figurado. Algo que não dá para você calcular. Por exemplo, se eu falar essa frase, olha, we need to discuss this topic further. Então, nós precisamos discutir sobre esse assunto mais profundamente. Então, esse further, ele significa o quê? Mais, como se fosse assim, ó, olha, mais profundamente. Vamos ver aqui alguns exemplos. Alguns exemplos aqui da diferença entre farther e further. Olha para você ver. How much farther is the gas station? Então, qual que é a distância aí do posto de gasolina? Tá vendo que aqui eu coloquei o farther, ok? Porque é uma coisa que eu consigo calcular. We walked farther than we planned. Nós andamos mais longe do que nós planejamos. Então, também consigo calcular farther. Let's not discuss this further. Não vamos discutir isso mais. Mas mais como? Não vamos discutir isso mais longe. Mas não tem como eu calcular isso aqui. Por isso que eu estou usando further. Porque o further, ele tem um sentido de não vamos discutir isso aqui mais profundamente. Ok? Do you have any further questions? Então, você tem mais algumas perguntas? Ok? Não tem como eu calcular isso. She needs further training to improve. Então ela precisa de mais treino para melhorar. Então esse further aqui no sentido de mais profundamente, ok? Algo que eu não consigo, calcular. O farther não. O farther é algo que eu já consigo calcular, ok? Essa aqui é a diferença, mas os dois significa mais longe. Agora, nós vimos que nós temos algumas regrinhas, então, né, para a gente transformar, para a gente comparar os adjetivos, né? Acrescentar o ER, acrescentar a letra E, acrescentar o IER, ok? Só que isso não acontece com todos. Tá vendo que todos os exemplos que eu dei para você, né? Por exemplo, old, heavy, nice, são adjetivos curtos. E aí, e quando os adjetivos eles forem grandes? Quando os adjetivos forem longos? Como é que nós vamos fazer? Bom, nesse caso, nós vamos acrescentar a palavra more. Então, por exemplo, se eu quero falar o seguinte, ó, careful, cuidadoso. Se eu quero dizer mais cuidadoso, more careful. Polite, more polite, mais educado. Expensive, more expensive. Interesting, ou então interesting, more interesting, mais interessante. Tá vendo que olha para você ver expensive, interesting, beautiful, amazing. Esses adjetivos eles são longos. Então, quando nós temos adjetivos longos, coloco more na frente, ok? Mesmo porque imagina que o adjetivo já é longo. Imagina ter que acrescentar a letra R ou ER ou então o IER, ia ficar muito grande, ok? Vamos lá, vamos ver alguns outros exemplos. You must be more careful. Então você deve ser mais cuidadoso. I don't like my job. I want to do something more interesting. Então eu não gosto do meu trabalho, eu quero fazer alguma coisa mais interessante. Is it more expensive to go by car or by train? Então é mais caro ir de carro ou de trem. Então lembre, adjetivo longo, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o more na frente. Agora, tem dois adjetivos, na verdade, que é extremamente importante você memorizar. É o bom e o ruim. São dois adjetivos que nós não vamos colocar ER, R, IER, não vamos colocar o more na frente. Não. Ele vai mudar completamente, vai ser outra palavra. Então, por exemplo, vamos ver aqui, ó, alguns exemplos. Com o good e o bad.
O que acontece? Não existe gooder, melhor. Não existe. E better, pior. Não. Nesse caso, ele vai mudar completamente. Vai ficar better e vai ficar worse. Então, por exemplo, the weather wasn't very good yesterday, but it's better today. O tempo não estava muito bom ontem, mas está melhor hoje. Então não é gooder, é better. Do you feel better today? No, I feel worse. Então, você se sente melhor hoje? Não, estou me sentindo pior. Então, better não existe, ok? Vai ficar worse. Which is worse? Qual que é pior? A headache or a toothache? A toothache. O que é pior? Uma dor de cabeça ou uma dor de dente? Então, good e bad, memorize que vai ficar better ou então vai ficar worse. Bom, agora nós vamos colocar essas regras um pouco em prática. Vamos ver cenas de alguns filmes. Let's go? Vamos lá. But they are older now, and it's time to get back in the game. Good. Take this. It's bigger. They say it's hotter there in the summer and colder in the winter. Famous people are just more interesting. Bom, vamos ver aqui as frases. But they are older now, and it's time to get back in the game. Mas eles estão mais velhos agora e tá na hora de voltar ao jogo. Good. Take this. It's bigger. Maravilha. Pega isso aqui, ó. É maior. It's bigger. Tá vendo? CVC, consoante, vogal, consoante, dobra-se a última letra e acrescenta o ER. They say it's hotter there in the summer and colder in the winter. Então eles dizem que é mais quente lá no verão e mais frio no inverno. Lembra também, hot. CVC, consoante, vogal, consoante, dobra-se a última letra e acrescenta o ER. Famous people are just more interesting. Pessoas famosas são mais interessantes. Tá vendo que o interesting é um adjetivo longo. O que eu tenho que fazer? Colocar o more na frente. Vamos assistir às cenas novamente. But they are older now, and it's time to get back in the game. Good. Take this. It's bigger. They say it's hotter there in the summer and colder in the winter. Famous people are just more interesting. Bom, agora sim, vamos colocar em prática. Vamos fazer aqui alguns exercícios. Aqui está dizendo o seguinte, write the comparative. Então nós vamos colocar esses adjetivos aí na forma do comparativo, ok? Então nós temos, olha, old, velho, strong, forte, happy, feliz, modern, moderno, important, importante, good, bom, large, grande, large não é largo, large é grande, serious, sério, pretty, bonita e crowded, lotado ou cheio, ok? Então vai ficar older, stronger, happier, more modern, more important, better, larger, more serious, pretty e more crowded. Próximo exercício, complete the sentences using a comparative. Bom, então aqui nós vamos usar um comparativo, ok? Vamos lá. Ellen's car isn't very big. She wants a bigger one. Então o carro da Ellen não é muito grande, ela quer um maior. My job isn't very interesting. I want to do something more interesting. Então o meu trabalho não é muito interessante, eu quero fazer algo mais interessante. You're not very tall. Your brother is taller. Então você não é muito alto, o seu irmão é mais alto. David doesn't work very hard. I work harder. David não trabalha muito, eu trabalho mais. My chair isn't very comfortable. Yours is more comfortable. Então, a minha cadeira não é muito confortável, a sua é mais confortável. Your plan isn't very good. My plan is better. O seu plano não é muito bom, o meu é melhor. These flowers aren't very nice. The blue ones are nicer. Essas flores não são muito legais. As de azul são mais legais. My bag isn't very heavy. Your bag is heavier. Então a minha mala ou a minha mochila não está muito pesada, a sua está mais pesada.
I'm not very interested in art. I'm more interested in history. Então, eu não sou muito interessada em arte. Estou mais interessada em história. It isn't very warm today. It was warmer yesterday. Então, não está muito quente hoje, estava mais quente ontem. These tomatoes don't taste very good. The other ones tasted better. Então, esses tomates não estão com um gosto muito bom. Os outros estavam com um gosto melhor. Britain isn't very big. France is bigger. Então, Britain não é muito grande. A França é maior, ok? London isn't very beautiful. Paris is more beautiful. Londres não é muito bonito. Paris é mais bonita. This knife isn't very sharp. Have you got a sharper one? Então, essa faca não está muito afiada. Você tem uma que está mais afiada ou uma mais afiada? People today aren't very polite. In the past, they were more polite. Então, as pessoas hoje não são muito educadas. No passado, as pessoas eram mais educadas. Bom, agora você já sabe comparar. Você já sabe falar mais rápido, você já sabe falar melhor, ok? Então, as regras são essas. Acrescentar o ER, ou apenas o R, ou então o IER. Se for um adjetivo longo, coloca o more na frente. E memorizar que o good vira better e o bad vira worse, ok? Guys, that's it. Thank you so much. Bye bye.